E aqui mostra um dia normal e de repente teve uma tempestade elétrica e as pessoas começaram a cair do nada, ó. Tá vendo? Parece que tá acontecendo no dia de hoje, não parece? Algumas coisas assim, as pessoas caem do nada. Só que aqui no filme que tá mostrando aqui já é em grande escala. Um monte de gente, umas 30 pessoas caiu, ó. Entendeu? Aí caminhão batendo, não tem isso já? Caminhão, ônibus. E o arrebatamento? Será que assim, o falso arrebatamento não seria assim? As pessoas caindo tudo assim? Imagina. Olha isso. Milhares de pessoas caindo do nada, ó. Olha aí que assustador. Imagina. Hein, pessoal? Será que vai ser assim o quarto cavaleiro do Apocalipse? Tá lá em Apocalipse 6. O ceifador. Como é que vai ficar, pessoal? E se isso acontecer? As pessoas no seu dia a dia chegam, nem consigo nem piscar, consigo nem fechar os olhos. De tão rápido que puf, desligou, apertou um botão como se ligasse nem uma luz. Nem piscou, é que nem um piscar de olho. E aqui, o que isso quer dizer nessa parte do filme? Pergunta pra vocês. Aí, ó. Entendeu? Olha aí. E olha só o que eles vão falar agora aqui no filme. Filme 2013 aqui, ó. Às 10h30 da manhã, horário local, 32 civis, todos num raio de 10 quarteirões, morreram. Eles não ficaram doentes, simplesmente caíram. Viu? Você viu o que o rapaz falou? Eles não ficaram doentes, simplesmente caíram. Uf, desligou. Todos morreram ao mesmo tempo. Pelo que sabemos, no mesmo segundo. Ó, todos ao mesmo tempo e no mesmo segundo. No mesmo segundo. Como se alguém tivesse um botão, tivesse um controle, apertou o botão, uf, desligou. Caiu todo mundo. Todos tinham marca-passo. Exatamente. A sua reputação é merecida. Ou seja, marca-passo eletrônico, ou seja, descarregou lá o negócio, uf, desligou. Referência eletrônica. Marca-passos com eletrodinâmica. Você é assustador às vezes. Preciso saber se algum tipo de arma matou essas pessoas. Só com uma onda eletromagnética forte bastante para criar essa energia. Eu nunca ouvi falar de tal arma. Viu aí? Magnetismo, uma onda, ou seja, essas nuvens magnetizadas com metais pesados que se tornam não são uma nuvem, é uma massa que não se desfaz. É uma falsa nuvem, é uma nuvem sintética. Entendeu? É como se eu pegasse um algodão doce, mas um algodão doce sintético. Não se desfaz. Metalizada lá em cima. Simples assim, não vai. Ou seja, o metal reagindo com o magnetismo da Terra, fazendo uma massa lá e destruindo a física como a conhecemos. Esse é o que está ocorrendo. Eu vou mostrar isso para vocês. É como se você pegasse um micro-ondas e colocasse o planeta dentro de um micro-ondas, fazendo ondas, né? Entendeu? Aí vou mostrar agora falar das aves, dos pássaros. O que foi, querido? Tá tudo bem, filho. Ou seja, em 2003, as aves começaram a ficar doidas. Né? Começaram a bater, cair, né? Já tá mais de um ano isso ocorrendo no mundo todo, né? Vamos lá. Olha isso, os pássaros, né? Se batendo, perdeu noção de tudo, bate nos carros, né? Aí eu falo, onde a ficção imita a realidade? O que é real, o que é mentira? Como é que fica isso aí, pessoal? Aonde é verdade e onde é mentira? A verdade aí, ó. Olha os pássaros mortos. Onde a ficção imita a realidade? Entendeu, pessoal? Isso eu peguei um dos poucos vídeos. Tem um monte. Se fizer pesquisar, dar uma pesquisada, você vai ver um monte de vídeo mostrando assim esses acontecimentos. Né, pessoal? Tá vendo? E muitos estão assim, ó. Muitas pessoas estão assim, ó. Totalmente dormindo, pessoal. Estão ali, ó. Entendeu? Nesse vórtice aí de prisão mental. Não consegue pensar, não consegue abrir a porta da sua casa, olhar pro céu e ver alguma coisa diferente. Não, tudo é normal. A ciência tá loucura esse mundo. Não, os que voam para longe. Campo magnético. Pequenos íons em seu cérebro se alinham com o campo magnético da Terra. É isso mesmo que ela Entendeu? disse. É que entra na internet e faz uma pesquisa. Eu acho que
2 anos bastam. Só notícias estranhas, migrações bizarras de animais, principalmente pássaros, baleias, golfinhos em praias, fenômenos atmosféricos anormais, acidente de avião... E aí, pessoal, vocês viram? No próprio filme eles falam, pessoal. Arrebatamento. Não existe arrebatamento secreto, pessoal. Não existe arrebatamento secreto. O Messias fala, da mesma forma que viste subir, verás descer. Eu vim. Eu pergunto, 1 Coríntios 15 fala, o que é celestial, o que é da carne é da carne. E a primeira promessa de Deus, palavra de Deus, Deus não muda o caráter. O homem muda, mas Deus não. Do pó vieste, do pó voltarás. Jesus fala, da carne nada se aproveita. Não é isso? Quando o Messias morreu, e ressuscitou no terceiro dia, quando Maria chega lá e vê o Jesus de costas e fala, cadê meu mestre? A Jesus se vira e ela vê ele, a Maria, fala, não me toques, porque ainda não fui, como que é? Glorificado. Mas vá lá, com meus irmãos, avisa que eu estou vivo. Depois Jesus se glorifica e depois vai lá em corpo espiritual, corpo glorificado, corpo santificado. E eu esqueci do apóstolo que fala, Tomé, só acredito vendo e botar o dedo nas feridas dele. E aí Jesus deixa tocar nele. Porque está escrito em Coríntios, primeiro tem que perecer essa carne e vai segunda a ressurreição. A ressurreição é por justo, tanto por ímpio, gente, está escrito. Como o pessoal não entende isso? Quem está em maldição é ressuscitado para a morte eterna. E quem está em santificação é ressuscitado para a vida eterna. Ressuscita. O que ressuscita? Para nascer com corpo glorificado. Para ressuscitar com corpo incorruptível. Porque a carne é corrupta. A carne não se transforma. A carne é fraca. Quando Jesus estava orando lá, antes de ser crucificado, ele falou, o espírito está pronto, mas a carne não. Para de ouvir. Olha só. O pessoal vê. Eu vejo um pastor com bilhões de visualização. Você vê aqui, bate 9, 10, 20. Nem 20. A verdade, pessoal, não leva a multidão, não. Porque não tá a multidão, porque tá a verdade. A multidão crucificou Jesus Cristo e soltou Barrabás. A porta é estreita. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos vê algum bom discurso, alguém falando bonitinho, bem vestido, educado, tem dinheiro para viajar para tudo que é lugar, faz filmagem bonitinha, convence. Aos olhos. Mas o espírito. É bonito por fora, mas é feio, é podre por dentro, que nem esse pouco caiado. Nem entra no reino do Senhor, nem deixa que os outros entrem. E essa verdade que eu estou dito aqui, não dá dinheiro. Não traz multidão, não. Eu vou passar uma explicação. O arrebatamento. Aí está mostrando uma grande cidade e estou mostrando agora a Nova Jerusalém lá em cima, no céu. Né? Aí fica a primeira pergunta. O que seria o arrebatamento? O arrebatamento existe, não existe? Né? Muitos questionam, né? Se vai ter ser pré, meio ou no final, né? E muitas interpretações, né? Então vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Uma pergunta para vocês, se vocês puderem responder. O pai, ele cai em contradição do que ele fala? Não. Ele muda de palavra? Não. Não muda, né? O homem tenta perverter a palavra de Deus, não é isso? Eu vou ler um texto aqui, Jó, né? Que o mal é preservado para o dia da destruição e é arrebatado no dia do furor. Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sob o seu fundamento. O dilúvio se derramou, né? Agora eu vou ler Atos 22, 17. Aconteceu que tomamos eu para Jerusalém. Quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Vou achar um texto aqui. Aqui, ó, Ezequiel 8:3, tá? Estendeu a forma de uma mão e tomou-me pelo cabelo da minha cabeça. Eu
o Espírito me levantou entre a terra e o céu e levou-me a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio, dentro do que olhava para o norte, onde estava assentado da imagem dos ciúmes que provoca ciúmes. Então, Ezequiel está falando que o arrebatamento. Ezequiel foi arrebatado, João foi arrebatado. Eles falam do arrebatamento. Como para Jeremias, que estava sendo apredejado em terra, ele já estava em espírito ali, em alma já. Eu acho que ele não estava nem sentindo as dor das pedras que estavam batendo nele, porque o céu já estava se abrindo para ele. Ele viu a cidade santa em alma. Não tem arrebatamento da carne. A carne vai perecer. Todo mundo vai morrer na face da terra. Todos. Justo e ímpio. Todos. A diferença é que o justo, na hora que ele morrer, ele vai subir e vai ficar entre as nuvens. Na hora que ele perecer, ele vai ficar entre as nuvens. E o ímpio, ele vai ficar na terra, não vai subir. A segunda ressurreição do justo vai ser para a vida eterna. Vai ficar entre as nuvens, esperando o noivo, que é nós. Essa é a igreja, né? Fica nas nuvens. E Jesus vai vir da cidade santa, do trono do Pai. E o ímpio vai ressuscitar em carne, com a carne apodrecida já, e vai sofrer a ira de Deus. Que é a taça que foi guardada para a ira para o final, que não para a igreja. Coríntios 2:12. É verdade que não convém gloriar-me, mas passei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que é há 14 anos. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis, que o homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Tá vendo? Tá aqui a humildade do servo do Senhor aqui, ó. Coríntios. Mas muitos aí querem tirar a glória de Cristo, né? Quer se gloriar, né? Mas aqui ele fala, eu gloriarei das minhas fraquezas. E aqui tá falando de Cristo aqui, arrebatou. Ó. Se arrebatou em corpo ou espírito, ele fala, não sei. Não foi que não sabe. Né? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles na nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tá aqui, ó. Encontraremos aqueles que ficarem vivos em espírito, ressuscitados eternamente, né? Aqueles que ficarem vivos. Não é vivo da carne. 2 Pedro 3. Vós, portanto, amados, sabendo isto, de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados e descaiais de vossa fraqueza, que é a carne. Tá? Agora eu vou aqui para Apocalipse 1:1. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e eu vi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Fui João falando que foi arrebatado. Apocalipse 4:3. E logo fui arrebatado no Espírito. Tá vendo? No Espírito. Não tá vendo que a carne foi arrebatada. Arrebatou a carne. A carne voou lá. Nada. Eis que em torno estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Tá vendo? Tá aqui, ó. E deu à luz um filho homem, Apocalipse 12. Aqui, de reis das nações, com vara de ferro, seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Tá vendo? O 12. Agora vamos aqui para Gênesis, né? Vamos para o princípio agora. Gênesis 2. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comer delas, certamente morrerás. Deus está falando que vai morrer. Desde antes de o homem pecar, já está falando que morreria. E o que a serpente está falando? Que não morre, que você não vai morrer, vai se transformar, vai ser que nem Deus. Não é isso?
Quando alguém prega pré-existência e acredita em pré-existência, está se achando Deus. Porque o único que é pré-existente é Deus. A única que é além do tempo é Deus, pré-existência. Antes de todas as coisas existirem, já existia era Deus, não o homem. Então, quando o homem se fala, pré-existência, está profanando. Antes de o homem pecar, Deus já está falando ali, ó, certamente morrerás. E a serpente vem aí falando, não, imortalidade, não, o homem é Deus, o homem é isso. Entendeu? E tá aí, e por a mesma mentira do princípio de Adão e Eva, o homem tá caindo hoje. A mesma, não mudou nada. Nem, o inimigo nem para criar uma mentira diferente ele consegue. É a mesma. Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E aí? Me fala, tem algum outro versículo na Escritura que fala que a carne vai ser transformada em espírito? Tem assim? Porque Deus deixa tudo claro. Deus vai passar por cima da palavra que ele botou aqui em Gênesis 3:19? Do pó vieste, ao pó voltarás? Precisa de mais explicação do que isso? Porque você fala, não, a carne vai ser transformada, então você está falando que o Deus é um Deus que não tem palavra, é um Deus que cai em contradição, que a Bíblia está errada. Porque está falando do pó vieste, ao pó voltarás? Quer do pó aí e o pó voltará? Jesus não teve que morrer? Os apóstolos não teve que morrer? Adão não morreu? Davi não morreu? Todo servo do Senhor não morreu aqui na terra? Porque nós agora não vamos morrer? Somos melhor do que eles? Nós fizemos a metade do que eles fizeram? Alguma coisa está errada, né? É justo uma criança perecer? Por que ela não é transformada? Se uma criança já é, o céu ela pertence, ela seria transformada, não seria? Não estaria agora um monte de criança perecendo? Sou eu melhor que uma criança que não tem pecado, não tem maldade alguma? Para falar que eu vou ser transformado e vivo? E os cristãos que estão morrendo aí, em nome de Cristo? Eles não merecem ser transformados? Aonde que na Escritura faz transformação? A verdade confronta, né? Pesado, né? É o que ensinar as pessoas a não questionar, não pensar, não ler a Escritura verdadeiramente, né? Aí deixa tudo isso passar, não é verdade? Mas vamos dar continuidade aqui. Tá vendo? Gênesis 3, do pó vieste ao pó voltarás. Mas vamos para Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Olha aí. Eclesiastes, tá? Vamos para Hebreus 9:27. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Ué, cadê o pré-existência? Se tem pré-existência, para que morreu Jesus na cruz? É só eu morrer, voltar de novo, fazer corretamente, voltar a morrer e ficar mais no loop infinito. Não precisaria de sacrifício de Jesus morrer na cruz para lavar nossos pecados? Como assim? Então Jesus vai ter que morrer toda vez que vai voltar? É isso? Todo homem que acredita em fábulas e fica nos seus devaneios. Gênesis 6:3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é também carne, porém os seus dias serão 120 anos, porque também ele é carne. Tá vendo? Porque se Deus ficasse o espírito desse, contenda aqui, ó, contenderá. Porque Deus não habita no mal. Não pode ficar muito tempo ali, vai ficar brigando. Vai ficar brigando com a carne, não tem como. O que é espiritual é espiritual, o que é carne é carne. Então também, ó, sem determinou certa idade pro homem, não vai passar disso aqui, ó. Ou você aprende, vence a carne, ou já era. Porque Deus não vai ficar eternamente. O espírito dele. Ele só dá um punhadinho assim, ó, de vida para você, ó.
Um dia de Deus é 1000 anos. Ele te deu, sabe o quê? Se um dia de Deus é 1000 anos, aí você faz a conta, 120 anos. Aí você coloca em horas. Ele te deu só uma pitadinha assim, ó, da bênção. Do que é a eternidade. E essa pitadinha aqui nós achamos Deus. Achamos capaz de tudo, até maior que Deus às vezes, não é isso? Que Deus está para nos servir e nós não conhecemos a grandeza de Deus, minha gente. E muita gente querendo erro, ouvindo mentiras porque não pega a escritura e leia. Não lê. Tá aqui, ó, tô lendo os textos para vocês aqui. Não é eu que tô falando aqui, ele tá falando aqui, ó, Deus tá falando. Isaías 57, 16, 17 e 18. Porque não contenderei para sempre, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se desfalecia, e as almas que eu fiz pela iniquidade da sua avareza me indignei, eu feri, escondi-me, indignei-me contra tudo rebelde, seguiu o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos, eu sararei, eu guiarei e lhe tornarei da consolação aos seus patriadores. Tá vendo? Isaías 57. Interessante, né? Então, pelos textos que eu li aqui, toda carne na face da terra vai perecer. Não vai ter arrebatamento da carne. O povo enche, o povo atarás. Quando eu morrer, vai ser o julgamento do quê? Da alma. Vai ser a ressurreição da alma. Uns para a vida eterna e outros para a ira de Deus. Simples assim. Quando aquele que perecer, o justo que perecer, a alma dele vai ficar nas nuvens. Debaixo do altar de Deus. Debaixo do altar de Deus. Está escrito em Apocalipse 6, o 5º selo. Vamos ganhar vestes brancas e vamos descansar no Senhor. E o ímpio vai ficar na terra aqui. Amou a carne vai ter. A alma vai ficar presa na carne. Desconfigurado como morto. Porque faz cumprir aquela passagem. Quando um dos apóstolos fala, deixa eu velar meu pai, né? E Jesus fala, deixa que os mortos enterrem os mortos. Como assim que o morto enterra o morto? Tem um morto, literalmente um morto, e outro que está vivo, enterrando outro morto. O que isso quer dizer? Morto vivo. Já é morto em espírito. Já é morto em alma. Não conheceu Deus verdadeiramente. Está preso na carne. Não é para nós ter medo da morte, porque Jesus Cristo venceu a morte. E quem crê em Jesus Cristo vai vencer a morte. Não é para ter medo de morrer. Porque nós não fomos feitos aqui para sempre. Eu vou pedir para você ver 1 Coríntios 15 para nós, pode ser? Completo? Vamos meditar. Porque isso aqui fala aqui o que é carne de pássaro, o que é carne de gado e de ave, e carne humana e o que é corpo celestial, né? Aqui está a separação de tudo que é tipo de corpos aqui no Coríntios 15, né? Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você viu aí? Porque assim como todos morrem em Adão, o quê? Humano. E Cristo é estado em Cristo em espírito, porque Cristo não morreu na cruz para salvar a carne. Senão Jesus Cristo falhou, concorda comigo? Eu estou vendo o mundo mal ainda, eu sei que estou vendo pessoas morrer, não é isso? Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a nossa alma, levar para a eternidade. É dessa ressurreição que ele está falando aqui. É dessa ressurreição que ele está falando aqui. Porque ele só sobe a alma, não a carne. Tá vendo? Pode continuar. Tá separando Adão e Cristo aqui, ó. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte,
porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Não se mistura, não se transforma. O que é feito uma carne é uma carne, tá vendo? O homem, ele tem o quê? Ele tem a alma dentro dele. O homem foi feito carne, alma e espírito. O corpo vai ter que perecer para nascer em alma. Agora, o que vai determinar é se essa alma vai ser boa ou ruim. Não vai se transformar a carne, porque ele está falando, ó, uma glória é a carne, outra glória é o corpo celestial. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre as estrelas há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção, semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Falou agora o texto. Semeia em corpo carnal e não vai nascer em espiritual. O texto é bem claro. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Não, a carne não tem como entrar o reino do céu. Não tem como você salvar a carne. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Amém. Amém. Amém.
ao mesmo tempo você fala, crê em Cristo, que ele fez tudo por nós, morreu na cruz, lavou nosso pecado, porque lá está escrito, acabou de ler. A lei é a força do mal, é a força do pecado, porque a lei mostra o pecado do homem. E Jesus Cristo foi o que veio lavar os nossos pecados, lavou a lei, se cumpriu nele. E quem crê nele tem essa graça. Mas o homem volta a querer fazer a lei e perde a graça. Não sei se eu consegui passar isso. Então está aqui em Apocalipse 11, né? Apocalipse 11. Aí chegou aqui, ó. E foi-me dado uma calha semelhante a uma vara. Chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, o altar, e os que nele adoram, deixando o átrio que está fora do templo, e não mexas, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Aqui é o Apocalipse, aqui, ó, 42 meses. Ou seja, é o quê? É 3 anos e meio. Ou seja, vai ter 3 anos e meio de tribulação, perseguição aos cristãos, e 3 anos e meio o santo vai estar lá nas nuvens, né, arrebatados em alma, e vai estar aqui vendo a recompensa dos ímpios, né, a ira de Deus sobre os ímpios, né, e o povo de Deus vai estar na cidade santa já descansando, no átrio, não no salão principal. Por quê? Porque Jesus vai apresentar ao Pai. Porque Jesus falou, vós apresentarei ao Pai. Então não vai ficar esperando fora, né? Não vai ficar esperando o noivo vir, pegar nós na porta e levar nós para dentro da igreja. Amém? Apocalipse 15. Vi outro grande admirável sinal no céu. 7 anjos que tinha as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus, tá? Aí, ó. A igreja não foi consumada para a ira de Deus, né? Aqui tá escrito. Mas vou botar um texto antes aqui. Antes de começar as taças, as 7 taças, se fez meia hora de silêncio no céu. Essa meia hora de silêncio do céu é recolhimento da igreja às nuvens. Entendeu? Essa meia hora que o pessoal as almas que estavam dormindo vão para as nuvens, vão acordar, vão ver como um piscar de olho, como fala lá como nós leu Coríntios, vão ver a ira de Deus sobre o povo ímpio nas nuvens, né? E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, ou seja, o domo, né? Com fogo em volta, como fosse um fogo, foi o plasma, né? E também os que saíram vitoriosos da besta. Ora, se a igreja não vai passar pela tribulação, como vai ganhar da besta? A besta vai perseguir quem? Né? Então aqui, em Apocalipse 15, está falando do arrebatamento. Vem meia hora de silêncio no céu antes. As almas que estavam dormindo são acordadas, são levadas ao céu, nas nuvens, em alma, são acordadas, no piscar de olho. E aí começa a estomber a ira de Deus. Tá, agora eu vou para Gog e Magog, tá? Vamos lá. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que o diabo, o Satanás, amarrou por 1000 anos e lançou no abismo. E ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que não ou mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabe, e depois disto importa que seja solto por um pouco de tempo. Tá vendo? Nesses 1000 anos aqui não é na terra, é os 1000 anos no mundo espiritual, um dia de Deus, tá? E um dia de Deus, vocês vão entender. E viu o trono, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e o que adoraram a besta, nem a sua imagem, não perceberam o sinal em suas testas, nem nas suas mãos, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, aqui as almas que foram salvas, que se arrependeram. Cristo buscou nas nuvens, prendeu o falso profeta, a besta, né? E ali João está falando que viu as almas dos degolados, aqueles que morreram em amor a Cristo, né? E não aceitaram a marca, nem o nome e nem o número da besta. Já mostrando Cristo no trono, já, e as almas lá com seu galadão. Olha o texto abaixo. Mas os outros
não reviveram até que os 1000 anos se acabem. Então, essa é a primeira ressurreição. A primeira ressurreição, aqueles que ressuscitaram em glória e ficaram do lado de Jesus, do trono do Pai, né? E aqueles que não ressuscitaram ainda estão na terra, né? Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte no primeiro ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte. Ou seja, a segunda morte é o quê? A morte da alma. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele 1000 anos. No paraíso lá, já na cidade santa. Por 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, as pessoas que não se arrependeram, que foram julgadas e tudo mais, vai estar 1000 anos já sofrendo aqui na Terra. Vão passar 1000 anos na Terra com causa aí, depois da ira de Deus, vai estar aí, bicho sofrendo. Vai vendo. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para a juntar em batalha. Essa batalha aqui na terra não, porque Cristo já recolheu a igreja, o céu já se abriu. Vai ter um reino tenebroso da besta, vai estar um caos aqui na terra. Vai estar visível o mundo espiritual. Quebrou o véu do tempo aqui. Entendeu? Não é esse tempo que nós estamos vivendo aqui. Ali vai ser outro tempo, porque já o céu se abriu, Deus já se mostrou, já recolheu a igreja, os ímpios vai ver a cidade santa, vai ficar vendo a cidade santa no céu, daqui de baixo. Aí vai vir o verdadeiro inimigo, vai atacar a cidade santa. Gog e Magog, eles vão atacar Jerusalém, a cidade de Deus lá no céu. A primeira batalha foi com Cristo, e a batalha final vai ser contra Deus. Aqui é contra Deus essa batalha. Para ver o que eu estou falando é verdade, não estou acrescentando. Olha aí, subirão sobre a largura da terra. Subirão da terra, da largura da terra, e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada de Deus. Desceu fogo do céu e os devorou. Tá vendo? Eles vão cercar a cidade santa, eles vão sair da terra, do arraial da terra, vão cercar a cidade santa, entendeu? E Deus vai queimar eles. Tá vendo? Tá mostrando aqui. E o diabo que o enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Tá vendo? Já estava a besta lá e o falso profeta. Já estavam os dois. Agora tá falando do terceiro. O mal, o verdadeiro mal. Antes existiu o anticristo e antes existiu o querubim caído, o anticristo é Caim. Existia o mal, que é um mal com a escuridão lá de baixo, que é esse aqui, é o principal. Já viu o abismo, já existia trevas. Então é Deus com as trevas, destruindo as trevas, aniquilando de uma vez por todas. Não vai ter mais isso. Vai vendo. De dia e noite serão atormentados para todo sempre. Tá vendo? Para todo sempre. E viu um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. Tá vendo? A terra e o céu fugiu. E não se achou lugar para eles, tá vendo? A nossa terra aqui vai sumir. Quando Deus se mostrar, meu amigo, não vai sobrar nada. Só a cidade santa dele. E viu os mortos, pequenos, grandes, e que estavam diante de Deus. E abriram seus livros. Abriu-se outro livro, o que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que neles havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Então essa segunda morte é o quê? É a morte eterna. É quando vem o julgamento de Deus. Ressuscitado para o julgamento de Deus. Porque a primeira... Quem crê em Cristo não vai passar por esse julgamento. Vai ser ressuscitado e vai ser lavado no sangue do Cordeiro. Vai sair ali antes, primeira besta, e do falso profeta. Ele vai estar arrebatado. E aquele que não se converter a Cristo vai passar por tudo isso e vai estar sofrendo milhares de anos, né? Milênio, vai passar um milênio, vai sofrer os 7 anos, mais de um milênio.
E ainda depois vai ser julgado por Deus, que vai ser a segunda morte. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo.